Deixa eu te fazer uma pergunta simples. E se o pó da terra não for apenas terra? Gênesis 2, 7 nos diz que Deus formou o homem do pó da terra. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas assume que esse pó era algo comum, algo sem valor. Mas a história bíblica revela algo completamente diferente. Nesta jornada, vamos desvendar 3 camadas ocultas. Primeiro, vamos descobrir o que os textos antigos realmente dizem sobre esse pó. Depois, veremos como a ciência moderna confirma verdades espirituais de milhares de anos. E, finalmente, vamos entender por que essa resposta muda tudo sobre quem você realmente é. E uma vez que compreendemos essa primeira camada, a verdadeira história começa. Por que Deus escolheria algo tão frágil quanto o pó para criar a humanidade? Pense nisso. O universo está cheio de elementos poderosos. Fogo que consome, a água que purifica, luz que revela. Mas Deus escolheu pó, algo que o vento leva embora, algo que pisamos todos os dias sem pensar 2 vezes. Isso não faz sentido, a menos que esse pó não seja o que pensamos. A palavra hebraica usada em Gênesis é afar. E aqui está onde fica interessante. Afar não significa apenas terra seca. Significa fragmentos, cinzas, resíduos de algo que já foi maior. Os estudiosos da língua hebraica antiga descobriram algo surpreendente. Essa palavra aparece em textos que falam de coisas sagradas que foram quebradas. Não lixo comum, mas restos de algo glorioso. Imagine por um momento. E se o pó que Deus usou não fosse terra comum? E se fossem partículas que guardavam uma memória do próprio Éden, uma memória da presença divina antes da criação do mundo físico? Os antigos rabinos acreditavam nisso. Eles ensinavam que Deus não pegou qualquer punhado de terra. Ele selecionou, ele escolheu, ele reuniu partículas específicas que carregavam algo dentro delas. Agora você pode estar pensando, isso é apenas poesia religiosa. Mas espere, antes de descartar essa ideia, considere isto. Cada átomo no seu corpo foi formado no coração de uma estrela. Não estou falando de metáfora. Estou falando de fato científico comprovado. O carbono nas suas células, o ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos. Tudo isso foi forjado em fornos cósmicos bilhões de anos atrás. Você é literalmente feito de poeira estelar. Então, quando Gênesis diz que Deus formou o homem do pó, talvez esteja revelando uma verdade mais profunda do que percebemos. Talvez esse pó não seja apenas terra local do Jardim do Éden. Talvez seja a substância fundamental do universo. A mesma matéria que forma as estrelas. A mesma essência que existia antes do tempo começar. Mas aqui está a parte que vai te surpreender. A tradição judaica antiga ensina que o pó usado para criar Adão veio de um lugar específico. Não de qualquer lugar em Éden, mas do centro do jardim, perto da árvore da vida. Isso significa que o pó não era solo comum, era solo vivo, solo carregado com energia criativa, solo puro, incorruptível. Pense na implicação disso. Deus não criou o homem de matéria morta. Ele criou o homem de algo que já tinha vida potencial dentro dele. Algo esperando para ser ativado, esperando pelo toque divino, esperando pelo sopro do Espírito. E isso nos leva a uma pergunta perturbadora. Se o pó tinha essa qualidade especial, o que aconteceu com ele depois da queda? Será que perdeu suas propriedades? Será que ainda carrega aquela memória divina? Ou será que algo mudou fundamentalmente na própria estrutura da matéria quando o pecado entrou no mundo? Os textos antigos sugerem algo radical. Eles sugerem que o pó não perdeu tudo, que ainda há um eco, uma impressão digital, uma assinatura do Criador gravada em cada partícula.
E se isso for verdade, então cada ser humano carrega dentro de si um testemunho físico do divino. Não apenas espiritualmente, mas materialmente. Você está inscreva-se no canal para mais revelações bíblicas que vão transformar sua compreensão das Escrituras. A pergunta então se torna: como podemos acessar essa memória? Como podemos despertar o que está adormecido no pó? Os antigos acreditavam que a resposta estava na reconexão com o Criador, que através da oração, do jejum, da meditação nas Escrituras, aí algo poderia ser reativado. Não completamente, não como era no Éden, mas o suficiente para lembrar, o suficiente para ansiar, o suficiente para buscar a restauração completa. E essa restauração, como veremos, é exatamente o que Cristo veio trazer. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender o que realmente aconteceu no momento da criação. Precisamos entender o que os rabinos antigos realmente sabiam sobre esse mistério. Porque o que eles descobriram nos textos hebraicos vai desafiar tudo o que você pensava sobre a criação humana. E uma vez que você vê isso, você nunca mais pode desvê-lo. O pó não era o fim da história. Era o começo de algo que ainda está se desdobrando. Algo que tem implicações para a sua vida hoje. Algo que determina seu destino eterno. E nos próximos minutos, vamos mergulhar nessa revelação antiga que a Igreja moderna esqueceu. Uma revelação que pode mudar completamente como você vê a si mesmo e seu propósito neste mundo. Capítulo 2. O que os antigos rabinos realmente sabiam. Os rabinos antigos não eram tolos. Eles não liam a Bíblia como lemos um jornal. Eles estudavam cada palavra, cada letra, cada espaço entre as palavras. E quando chegavam a Gênesis 2, 7, eles faziam perguntas que nós nunca fazemos. Perguntas perturbadoras. Perguntas que revelam camadas de significado que a maioria das traduções modernas simplesmente apaga. Aqui está uma dessas perguntas. Por que o texto hebraico usa a palavra Adamá para descrever a terra da qual Adão foi formado? Por que não usar Eretz, que é a palavra comum para terra? Os estudiosos descobriram algo fascinante. Adamá não é apenas terra. É terra vermelha, terra fértil, terra que tem potencial para a vida. E mais importante, Adamá é a raiz do nome Adão. O homem e a terra compartilham a mesma essência linguística, mas vai mais fundo. No Talmud, um dos textos mais importantes do judaísmo rabínico, há uma discussão extraordinária sobre de onde exatamente veio esse pó. Um rabino chamado Meir ensinou que Deus coletou pó de todos os cantos da terra: norte, sul, leste, oeste. Por quê? Para que onde quer que os descendentes de Adão morressem, a terra os recebesse de volta como seus próprios filhos, para que ninguém fosse estrangeiro na morte. Mas outro rabino, chamado Oshaya, tinha uma visão diferente. Ele ensinava que o pó veio especificamente do lugar onde o altar do templo seria construído. Pense na implicação disso. O lugar onde os sacrifícios seriam oferecidos. O lugar onde o sangue seria derramado. O lugar onde a expiação aconteceria. Adão foi formado do mesmo solo que um dia testemunharia a redenção da humanidade. Agora, você pode dizer: essas são apenas tradições, não são escritura. E você está certo. Mas aqui está o que é fascinante. Essas tradições preservam uma maneira de pensar sobre a criação que é muito diferente da nossa. Uma maneira que vê conexões profundas, padrões, propósito divino tecido na própria estrutura da matéria. Os rabinos também discutiam algo chamado shomeres. Essa é uma palavra hebraica que significa substância primordial, matéria pré-criação. Eles acreditavam que antes de Deus criar o mundo físico, havia uma substância espiritual.
uma espécie de matéria potencial, e que quando Deus disse haja luz, essa substância começou a se condensar, a se solidificar, a se tornar o universo que vemos. E aqui está a parte surpreendente. Eles ensinavam que quando Deus formou o homem, ele usou essa chomers, não apenas terra comum, mas essa substância primordial. Isso significa que o corpo humano é feito de algo que existia antes do tempo, antes do espaço, antes da física como a conhecemos. Você consegue imaginar isso? Você não é apenas pó da terra, você é pó da eternidade. Agora, se você está gostando dessa revelação, deixe um like neste vídeo. Ajude outras pessoas a descobrirem essas verdades escondidas que a maioria dos cristãos nunca ouve. Os textos rabínicos também falam sobre algo chamado luz primordial. De acordo com o Midrash, quando Deus disse, haja luz, no primeiro dia, não estava criando o sol. O sol só foi criado no quarto dia. Então, que luz era essa? Os rabinos ensinavam que era uma luz especial, uma luz que permitia que Adão visse de um extremo do universo ao outro, uma luz que revelava segredos escondidos, uma luz que conectava o físico com o espiritual. E aqui está a conexão. Eles acreditavam que quando Deus formou Adão do pó, parte dessa luz primordial foi incorporada nele, não apenas em seu espírito, mas em seu corpo físico, em suas células, em seus átomos. Adão literalmente brilhava. Ele emitia luz, não metaforicamente, literalmente. Alguns textos antigos dizem que Adão e Eva não precisavam de roupas antes da queda, porque eram cobertos por vestes de luz. Agora, você pode pensar que isso é mitologia. Mas espere, a ciência moderna descobriu algo chamado bioluminescência. Todos os organismos vivos emitem uma quantidade minúscula de luz. É muito fraca para ver a olho nu, mas pode ser detectada com equipamento sensível. Seu corpo literalmente brilha, só não brilha o suficiente para você notar. Mas e se antes da queda brilhasse? E se a corrupção do pecado diminuiu essa luz, mas não a apagou completamente? Os rabinos também debatiam se Adão foi criado como adulto ou como criança. A maioria concordava que ele foi criado como um homem adulto de 20 anos. Mas aqui está a questão interessante. Se ele foi criado como adulto, isso significa que ele tinha memórias? Ele tinha conhecimento? Ou sua mente estava vazia, como a de um recém-nascido? O consenso era que Adão foi criado com sabedoria. Deus não o deixou sem instrução. O próprio ato de dar nomes aos animais demonstra que Adão tinha conhecimento profundo da natureza das coisas. Ele não estava adivinhando. Ele estava discernindo, vendo a essência de cada criatura e dando-lhe um nome que refletia essa essência. Isso requer inteligência sofisticada, requer conexão com a mente divina. E aqui está a pergunta que isso levanta. Se Adão foi criado com sabedoria, o que aconteceu com essa sabedoria depois da queda? Foi perdida? Foi corrompida? Ou ainda está lá, enterrada sob camadas de pecado e confusão? Os textos sugerem que não foi perdida completamente, que ainda há um conhecimento inato em todo ser humano, uma consciência da verdade, uma capacidade de reconhecer o bem do mal. Paulo fala sobre isso em Romanos, quando diz que até os gentios que não têm a lei fazem por natureza as coisas da lei. Mas há mais. Os rabinos ensinavam que Adão não apenas tinha conhecimento, ele tinha autoridade, domínio. Quando Deus disse, subjugai a terra, não estava dando uma sugestão. Estava delegando poder real. Adão tinha a capacidade de comandar a criação, de falar as coisas e elas obedecerem. Não porque ele era Deus, mas porque ele era a imagem de Deus. E a imagem carrega a autoridade do original. Isso significa
que o corpo formado do pó não era fraco, não era inferior. Era um veículo de poder divino, um instrumento através do qual a vontade de Deus seria executada na terra. E quando você entende isso, você começa a perceber que a criação humana não foi um evento pequeno. Foi o momento mais significativo na história do universo. O momento em que o espírito e a matéria se uniram de uma forma que nunca havia acontecido antes. Mas então, algo terrível aconteceu. Algo que quebrou essa união. Algo que corrompeu o pó. Algo que apagou a luz. E nos próximos minutos, vamos explorar exatamente o que foi. Mas antes disso, precisamos entender uma última peça do quebra-cabeça. Precisamos ver como a ciência moderna confirma essas antigas verdades espirituais. Porque quando a ciência e a escritura se encontram, algo extraordinário acontece. Capítulo 3. Quando a ciência encontra o livro de Gênesis. A ciência moderna nos diz algo surpreendente. Cada átomo no seu corpo, exceto o hidrogênio, foi criado dentro de uma estrela. Pense nisso. As estrelas são fornalhas cósmicas, onde elementos simples são fundidos em elementos mais complexos. Hidrogênio se torna hélio. Hélio se torna carbono. Carbono se torna oxigênio. E assim por diante. E quando uma estrela morre em uma explosão massiva chamada supernova, ela espalha esses elementos pelo espaço. E, eventualmente, esses elementos se juntam para formar planetas. E vida. Então, quando você olha para suas mãos, você está olhando para a poeira estelar, literalmente. O ferro no seu sangue foi forjado no coração de uma estrela que morreu há bilhões de anos. O cálcio nos seus ossos, o fósforo no seu DNA. Tudo isso veio das estrelas. Você é o universo se tornando consciente de si mesmo. Você é o cosmos olhando para si mesmo através de olhos humanos. Agora, aqui está onde fica realmente interessante. Gênesis 1:16 diz que Deus fez as estrelas também, quase como uma reflexão tardia. Mas não era. As estrelas foram criadas com um propósito. E talvez parte desse propósito fosse produzir os elementos que formariam a humanidade. Talvez Deus tenha criado as estrelas, sabendo que elas criariam o pó do qual ele formaria Adão. A astrofísica moderna descobriu que o universo está afinado com uma precisão incrível para permitir a existência de vida. Se a força gravitacional fosse ligeiramente diferente, as estrelas não poderiam se formar. Se a força nuclear forte fosse um pouco mais fraca, os átomos não poderiam existir. Se a taxa de expansão do universo fosse um pouco mais rápida, as galáxias nunca teriam se condensado. Há dezenas desses parâmetros, e todos eles têm que estar exatamente certos. A probabilidade de isso acontecer por acaso é astronomicamente pequena. Os cientistas chamam isso de princípio antrópico. O universo parece estar ajustado para a existência de observadores, para a existência de consciência, para a existência de você. E isso levanta uma questão profunda. Por quê? Por que o universo está configurado desta forma? A resposta que a Bíblia oferece é simples. Porque foi projetado. Porque tinha um projetista. Porque Deus tinha você em mente desde o início. Mas há mais. Os cientistas descobriram que o DNA humano contém informação, não apenas química, mas informação real, instruções codificadas, como um programa de computador. Bill Gates, o fundador da Microsoft, disse que o DNA é como um programa de computador, mas muito mais avançado do que qualquer software que já criamos. E aqui está a coisa sobre informação. Ela não surge do nada. Ela requer uma fonte inteligente. Quando você vê código de computador, você não assume que surgiu por acidente. Você sabe que alguém o escreveu. Da mesma forma,
Quando você vê o código incrivelmente complexo no DNA, a conclusão lógica é que alguém o escreveu. E esse alguém, a Bíblia nos diz, é Deus. Ele não apenas formou o corpo do pó, ele codificou informação nele, instruções para como ele deveria funcionar, crescer, reproduzir, viver. Comentem abaixo o que vocês acham dessa conexão entre ciência e fé. Isso fortalece sua crença ou levanta mais perguntas? Agora, aqui está algo que a ciência ainda não pode explicar. Consciência. Como um conjunto de átomos se torna consciente? Como a matéria se torna mente? Como o físico se torna capaz de pensar, sentir, amar, criar? Os neurocientistas chamam isso de problema difícil da consciência. E eles não têm resposta. Você pode mapear cada neurônio no cérebro. Você pode rastrear cada sinal elétrico. Mas você ainda não pode explicar por que há alguém lá dentro experimentando tudo isso. A Bíblia tem uma resposta. Gênesis 2, 7 diz que Deus soprou em Adão o fôlego de vida, e ele se tornou uma alma vivente. A palavra hebraica para fôlego aqui é neshama. É diferente da palavra comum para respiração. Neshama significa espírito, inteligência, a própria vida de Deus. Isso é o que transforma o pó em pessoa. Isso é o que dá consciência. Não evolução, não processos químicos, mas o sopro direto do Criador. E aqui está a coisa incrível. Esse sopro ainda está em você, mesmo depois da queda, mesmo depois de gerações de pecado. Você ainda carrega o Espírito de Deus dentro de você. Não no sentido de que você é divino, mas no sentido de que você foi feito à imagem de Deus. E essa imagem, embora manchada, não foi completamente apagada. Você ainda tem a capacidade de conhecer a Deus, de se relacionar com Ele, de refletir sua glória. A ciência também descobriu algo interessante sobre o cérebro humano. Ele tem uma região que alguns pesquisadores chamam de ponto de Deus. Quando essa área é estimulada, as pessoas relatam experiências espirituais, sentimentos de conexão com algo maior, percepção de presença divina. Agora, os céticos dizem que isso prova que Deus é apenas uma ilusão cerebral. Mas pense nisso de outra maneira. E se Deus projetou o cérebro com a capacidade de se conectar com Ele? E se esse ponto de Deus é exatamente o que esperaríamos encontrar se fôssemos criados para relacionamento com o Criador? A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3, 11. Todo ser humano tem uma consciência do eterno, uma busca por significado que vai além da sobrevivência física. E isso não pode ser explicado por evolução. A evolução se preocupa com sobrevivência e reprodução, não com busca de verdade, não com apreciação de beleza, não com senso de justiça. Essas coisas apontam para algo além do natural. Elas apontam para o sobrenatural. E aqui está o que isso significa para você. Você não é um acidente. Você não é o resultado de processos cegos e sem propósito. Você é uma criação intencional. Você é o produto de design inteligente. E não apenas qualquer design. O design do próprio Deus. Você foi pensado, planejado, desejado. Desde antes da fundação do mundo, Deus sabia que você existiria. E Ele te quis. Mas há um mistério ainda maior. Como exatamente o sopro de Deus transformou o pó em vida? O que aconteceu naquele momento? E por que isso importa para você hoje? Nos próximos minutos, vamos explorar o momento mais extraordinário da história da criação. O momento em que o eterno encontrou o temporal. O momento em que Deus tocou o pó. E tudo mudou. Capítulo 4. O sopro que mudou tudo. Há um momento em Gênesis 2, 7, que é fácil passar por cima. Mas é talvez o momento mais íntimo de toda a Escritura.
Deus se inclina. Ele está próximo o suficiente para tocar o pó, próximo o suficiente para respirar sobre ele. E então, ele sopra. Não é um ato distante. Não é um comando falado do céu. É pessoal. É direto. É como uma mãe respirando vida em seu filho recém-nascido. A palavra hebraica para sopro aqui é Neshama, como mencionei antes. Mas há algo mais nessa palavra. Ela carrega a ideia de consciência, de intelecto, de espírito. Quando Deus soprou Neshama em Adão, ele não estava apenas dando-lhe respiração física, ele estava dando-lhe consciência, a capacidade de pensar, de escolher, de amar, de conhecer a diferença entre certo e errado. Agora, compare isso com a criação dos animais. Gênesis 1 diz que Deus falou e os animais vieram à existência. Mas com o homem, ele faz algo diferente. Ele forma, ele toca, ele sopra. Por quê? Porque o homem não é apenas mais um animal. O homem é feito à imagem de Deus. E essa imagem requer um ato especial de criação. Requer a própria respiração de Deus. Pense no que isso significa. Parte do próprio ser de Deus está em você. Não que você seja Deus, mas que você carrega uma centelha divina, uma conexão direta com o Criador. É por isso que você tem valor inerente. É por isso que cada vida humana é sagrada. Não porque somos inteligentes, não porque somos úteis, mas porque carregamos a imagem do próprio Deus. Os teólogos debatem há séculos o que exatamente significa ser feito à imagem de Deus. Alguns dizem que é nossa capacidade de raciocinar. Outros dizem que é nossa capacidade de relacionamento. Outros dizem que é nossa criatividade. Mas aqui está o que eu acho. É tudo isso e mais. A imagem de Deus é multifacetada. Ela inclui nossa mente, nossas emoções, nossa vontade, nossa moralidade, nossa espiritualidade. Somos uma reflexão complexa de um Criador complexo. E aqui está algo que vai te surpreender. A Bíblia ensina que quando você se torna cristão, essa imagem é renovada. 2 Coríntios 3, 18 diz que estamos sendo transformados na mesma imagem de glória em glória. A salvação não é apenas sobre ir para o céu quando você morre. É sobre se tornar mais parecido com Deus agora. É sobre a imagem sendo restaurada, polida, trazida de volta ao seu brilho original. Mas voltemos àquele momento da criação. Quando Deus soprou em Adão, algo extraordinário aconteceu. O texto diz que Adão se tornou uma alma vivente. A palavra hebraica para alma aqui é nefesh. E nefesh significa muito mais do que alma no sentido grego. Significa pessoa completa, corpo, mente e espírito unidos. Você não tem uma alma. Você é uma alma. Você é uma unidade integrada de físico e espiritual. Isso é radicalmente diferente da visão grega que influenciou muito do cristianismo. Os gregos viam o corpo como uma prisão da alma, algo ruim, algo a ser escapado. Mas a visão hebraica é diferente. O corpo é bom, é parte de quem você é. Por isso a ressurreição é tão importante. Deus não vai apenas salvar sua alma. Ele vai ressuscitar seu corpo. Ele vai redimir a totalidade de quem você é. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender quão profundamente Deus os valoriza. Essa verdade pode mudar vidas. Agora, aqui está uma pergunta que os antigos se faziam. O que exatamente aconteceu fisicamente quando Deus soprou em Adão? Obviamente, houve uma transferência de ar. Mas foi mais do que isso. Foi uma transferência de vida, de energia, de espírito. Alguns textos antigos falam de uma luz que entrou em Adão, uma luz que iluminou cada parte dele, que ativou seu cérebro, que iniciou seu coração, que trouxe cor à sua pele. E então Adão abriu os olhos, e a primeira coisa que ele viu foi o rosto de Deus. Pense nisso.
A primeira experiência de consciência humana foi um encontro direto com o Criador. Não admiração sobre se Deus existe, não busca por significado, mas conhecimento imediato, relacionamento imediato, comunhão imediata. Adão conhecia Deus não porque lhe foi ensinado, mas porque foi criado na presença de Deus. E aqui está a coisa incrível. Esse é o estado para o qual estamos sendo redimidos. A salvação não é apenas sobre perdão de pecados, é sobre restauração de relacionamento. É sobre voltar ao Éden, não geograficamente, mas relacionalmente. É sobre conhecer a Deus face a face novamente. É sobre comunhão sem barreiras, sem vergonha, sem medo. Jesus disse em João 17:3: "E a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Vida eterna não é apenas duração, é qualidade. É o tipo de vida que Adão tinha antes da queda. Vida em conexão plena com Deus. E essa vida está disponível agora. Não completamente, não perfeitamente, mas genuinamente, através de Jesus Cristo. Mas aqui está a tragédia. Aquele momento perfeito de criação não durou. Algo entrou no jardim, algo que corrompeu, algo que quebrou. E nos próximos minutos, vamos explorar o dia mais sombrio da história humana. O dia em que o pó perdeu seu brilho. O dia em que a imagem foi distorcida. O dia que mudou tudo para sempre. E o que ainda carregamos como consequência até hoje. Capítulo 5. A queda. O dia em que o pó perdeu seu brilho. Havia uma árvore no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma ordem clara: não comam dessa árvore, porque no dia em que comerem, certamente morrerão. Parece simples, mas então a serpente entra na história e ela faz uma pergunta: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Perceba a tática. A serpente distorce o que Deus disse. Deus não proibiu todas as árvores, apenas uma. Mas ao reformular o mandamento, a serpente planta uma semente de dúvida. Será que Deus está retendo algo bom de vocês? Será que Ele não quer que vocês sejam realmente felizes? Será que Ele está com medo de que vocês se tornem como Ele? Eva corrige a serpente. Deus disse que podemos comer de todas as árvores, exceto esta. Mas então, a serpente diz a mentira mais antiga da história: vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos serão abertos, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E Eva olha para a árvore. Ela vê que o fruto é bom para comer, que é agradável aos olhos, que é desejável para adquirir sabedoria. E ela pega, e come, e dá a Adão, e ele come. E naquele momento, algo quebrou. Algo na estrutura fundamental da realidade. Algo no pó. Os textos antigos ensinam que quando Adão pecou, toda a criação caiu com ele. Romanos 8 fala sobre a criação gemendo, esperando a redenção. Por quê? Porque quando a humanidade caiu, a própria matéria foi corrompida. A morte entrou no mundo, a decadência, a doença, espinhos e cardos, dor no parto, de trabalho árduo. Tudo isso resultou daquele único ato de desobediência. Mas aqui está algo que você pode não ter considerado. A Bíblia diz que no dia em que comerem, certamente morrerão. Mas Adão viveu por 930 anos depois disso. Então Deus mentiu? Não, porque houve uma morte naquele dia. Não física, mas espiritual. A conexão com Deus foi cortada. A comunhão foi quebrada. A luz se apagou. E a partir daquele momento, a morte física tornou-se inevitável. O processo de decadência começou. Os rabinos ensinam que antes da queda, Adão e Eva eram cobertos por vestes de luz. A palavra hebraica para vestes em Gênesis 3, 21 é Or, com a letra Ayin. Mas alguns textos antigos usam Or, com a letra Aleph.
que significa luz. Eles acreditavam que houve um jogo de palavras intencional. Adão e Eva passaram de vestes de luz para vestes de pele, a de glória para vergonha, de imortalidade para mortalidade. E aqui está a coisa mais trágica. Eles se esconderam de Deus. Pela primeira vez na história humana, houve medo na presença de Deus. Houve vergonha. Houve culpa. E quando Deus perguntou: "Onde você está?", não era porque ele não sabia. Era porque Adão não sabia. Adão estava perdido, desconectado, alienado de si mesmo e de seu Criador. Deus então pronuncia maldições: à serpente, à mulher, ao homem e à terra. Maldita é a terra por sua causa. Ela produzirá espinhos e cardos. Você comerá dela com trabalho árduo todos os dias de sua vida. E então vem a declaração mais sombria: porque você é pó, e ao pó voltará. Esse é o momento em que a mortalidade é oficialmente declarada. O corpo que foi formado do pó voltará ao pó. A desintegração começará. A morte vencerá. Mas espere. Há algo estranho aqui. Deus disse que eles morreriam no dia em que comessem. Mas eles não morreram fisicamente naquele dia. Por quê? Alguns estudiosos sugerem que foi por causa do que Deus fez a seguir. Ele sacrificou um animal. Ele derramou sangue. E ele fez roupas de pele para cobrir sua nudez. Esse foi o primeiro sacrifício. O primeiro derramamento de sangue. O primeiro símbolo da redenção vindoura. Se você está percebendo como cada parte dessa história aponta para Cristo, deixe um like agora. Essa conexão é tudo. Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Por quê? Porque a vida está no sangue. Levítico 17, 11. O pecado resulta em morte. Mas se outra vida for dada no lugar, a justiça pode ser satisfeita. Esse é o princípio da substituição. E é isso que o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento estava demonstrando. E é isso que Jesus fez na cruz. Ele se tornou o substituto. Ele tomou nosso lugar. Seu sangue pagou nossa dívida. Mas voltemos ao pó. Gênesis 3, 19 diz: "Pois você é pó, e ao pó voltará." Por milhares de anos, as pessoas interpretaram isso como uma maldição. Uma declaração final de que somos nada além de matéria. Que não há esperança além do túmulo. Que o pó é nosso fim. Mas e se essa interpretação está errada? E se há algo mais nessa declaração? Aqui está o que quero que você considere. Deus não disse: "Você se tornará pó." Ele disse: "Você é pó." Presente, não futuro. Adão sempre foi pó, desde o momento de sua criação. Então, o que mudou? O que mudou foi a promessa de transformação. Antes da queda, havia um caminho para Adão se tornar algo mais, para ser glorificado, para ser elevado. Mas depois da queda, esse caminho foi bloqueado. A árvore da vida foi guardada por querubins e uma espada flamejante. Mas aqui está a esperança. Deus não destruiu a árvore da vida. Ele apenas a guardou. Ela ainda existe. E um dia, o acesso será restaurado. Apocalipse 22 fala sobre a árvore da vida na Nova Jerusalém. Suas folhas são para a cura das nações. O que foi perdido no Éden será restaurado na nova criação. E mais do que restaurado, será aperfeiçoado. Então, quando Deus disse: "Ao pó voltará", talvez não estivesse declarando um fim permanente. Talvez estivesse declarando um processo temporário, uma fase necessária. Porque para que o pó seja transformado, ele primeiro precisa ser desfeito. Precisa voltar ao seu estado original. E então pode ser reformado, reconfigurado, ressuscitado, em glória. E isso nos leva ao ponto de virada da história humana. O momento em que tudo começou a ser revertido. O momento em que um novo Adão apareceu. Alguém que não falhou no teste. Alguém que obedeceu perfeitamente.
alguém que veio para desfazer o que o primeiro Adão fez. E nos próximos minutos, vamos ver como Jesus Cristo, o segundo Adão, restaura o que foi perdido e oferece algo ainda maior do que Adão teve no Éden. Capítulo 6. Cristo, o segundo Adão. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Isso é profundo. Jesus não é apenas um profeta, não é apenas um mestre. Ele é o último Adão. Ele é a humanidade reiniciada, a imagem de Deus perfeitamente refletida. O que o primeiro Adão deveria ter sido, mas falhou em ser. Agora, e pense na vida de Jesus. Ele nasce, não de pó, mas de uma virgem. Por quê? Porque a maldição foi transmitida através da linhagem de Adão. Todo ser humano nascido de forma natural herda a natureza pecaminosa. Mas Jesus tinha que ser diferente. Ele tinha que ser sem pecado. Então Deus contornou o processo normal. O Espírito Santo veio sobre Maria, e Jesus foi concebido milagrosamente. Ele é totalmente humano, mas não corrompido. Jesus cresce. Ele vive uma vida perfeitamente obediente. Ele enfrenta a tentação. Mateus 4. Satanás vem a ele no deserto e oferece tudo o que ofereceu a Adão e Eva: poder, prazer, autonomia. Mas Jesus resiste. Ele cita as Escrituras. Ele confia no Pai. Ele não pega o fruto proibido. Ele passa no teste que Adão falhou. E então Jesus vai à cruz. E aqui está onde fica profundo. Na cruz, Jesus se torna a maldição. Como Gálatas 3, 13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele toma sobre si a penalidade que nós merecíamos. Ele morre a morte que deveríamos ter morrido. Ele sofre a separação de Deus que nosso pecado causou. Nas palavras de Paulo, Deus fez aquele que não conheceu o pecado ser pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Mas a cruz não é o fim. No terceiro dia, Jesus ressuscita. E aqui está o ponto crucial. Ele não ressuscita como um espírito. Ele ressuscita com um corpo físico. Ele come peixe. Ele deixa Tomé tocar suas feridas. Ele é tangível, real, mas também transformado. Ele passa através de portas trancadas. Ele aparece e desaparece. Ele ascende ao céu. Seu corpo é físico, mas glorificado. É o mesmo corpo que foi crucificado, mas diferente, incorruptível, aí imortal, poderoso. E aqui está o que isso significa para você. 1 Coríntios 15, 49 diz: E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Jesus é a primícia, o primeiro da nova humanidade, e todos que estão nele serão transformados à sua semelhança. Seu corpo mortal será mudado. Você receberá um corpo glorificado, como o dele, físico, mas perfeito, poderoso, eterno. Agora, aqui está algo que a maioria das pessoas não entende. A ressurreição de Jesus não foi apenas sobre ele, foi sobre toda a criação. Romanos 8, 19 a 21 diz que a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a própria criação será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando você é ressuscitado, a criação é redimida. Quando seu corpo é glorificado, a matéria é restaurada. O pó é transformado. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a próxima parte dessa revelação. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Jesus disse em João 12, 24: Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele estava falando de si mesmo. Ele tinha que morrer para que muitos pudessem viver.
mas ele também estava revelando um princípio. A morte não é o fim, é uma porta, uma transição. O grão que morre se torna uma planta que produz muitos grãos. Morte leva à multiplicação, à glorificação, e isso se aplica ao pó. O corpo que volta ao pó não está acabado, está sendo preparado, está passando por um processo. E quando Cristo voltar, aquele pó será chamado de volta, será ressuscitado, será transformado. 1 Tessalonicenses 4:16 diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos, os que voltaram ao pó, eles serão ressuscitados. Seus corpos serão reformados, reunidos, glorificados. E aqui está algo que vai explodir sua mente. Jesus ainda tem seu corpo ressurreto. Agora, no céu. Ele não o descartou. Ele não se tornou apenas espírito. Ele reteve seu corpo glorificado. E ele está lá, à direita do Pai, em forma corporal. Isso significa que o físico tem um lugar na eternidade. O material não é descartado. É redimido. É elevado. E quando Jesus voltar, ele virá no corpo. Atos 1:11 diz: Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Da mesma forma, no corpo, visivelmente, fisicamente, e todos o verão, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas aqui está a pergunta: como exatamente esse corpo glorificado será? O que podemos esperar? Como será a vida na ressurreição? Paulo nos dá algumas pistas em 1 Coríntios 15. E nos próximos minutos, vamos explorar a promessa extraordinária que Deus fez a todos que confiam em Cristo. A promessa de um corpo que supera tudo o que Adão teve no Éden. Um corpo que é verdadeiramente a imagem de Deus restaurada e aperfeiçoada. Capítulo 7. A promessa de um corpo glorificado. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 42 a 44. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Vamos descompactar isso, porque essa é a promessa que muda tudo. Primeiro, a corrupção versus incorrupção. Seu corpo atual está decaindo. Desde o momento em que você nasce, você está morrendo. Células se degradam, órgãos falham, a pele enruga, os ossos enfraquecem. É inevitável. Mas o corpo ressurreto não será assim. Não haverá decadência, não haverá doença, não haverá envelhecimento. Você será eternamente jovem, eternamente saudável, eternamente vibrante. Segundo, desonra versus glória. Seu corpo atual é frágil, limitado, sujeito à humilhação. Mas o corpo ressurreto será glorioso. Paulo diz em Filipenses 3:21 que Cristo transformará nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo de glória. Você brilhará, literalmente. Daniel 12:3 diz que os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Você emitirá luz, como Jesus no Monte da Transfiguração, como Moisés quando desceu do Sinai. Glória radiante. Terceiro, fraqueza versus poder. Seu corpo atual fica cansado, precisa de sono, precisa de comida, fica doente, envelhece, mas o corpo ressurreto será poderoso. Jesus, após a ressurreição, passou por portas trancadas. Ele apareceu e desapareceu. Ele ascendeu ao céu. Seu corpo tinha capacidades que desafiam a física como a conhecemos. E o mesmo será verdade para você. Você não será limitado por gravidade, por distância, por tempo da mesma forma.
você terá um corpo que pode fazer coisas que agora parecem impossíveis. Quarto, corpo natural versus corpo espiritual. Isso não significa que você se torna um fantasma. Corpo espiritual não significa imaterial. Significa um corpo perfeitamente responsivo ao espírito. Um corpo que obedece à vontade sem resistência, sem luta interna, sem tentação, sem pecado. Um corpo completamente alinhado com o Espírito de Deus dentro de você. Comentem abaixo. Como essa promessa muda a forma como você vê seu corpo agora? Como isso afeta como você vive hoje? Agora, aqui está uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Vou reconhecer as pessoas no céu? A resposta é sim. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos o reconheceram. Não imediatamente sempre, mas sim. Ele ainda tinha características identificáveis. Ele ainda era Jesus, só que melhor. Então, você ainda será você, só que perfeitamente você, sem as distorções do pecado, sem as limitações da carne caída. Você será quem Deus sempre pretendeu que você fosse. Outra pergunta: que idade terei no corpo ressurreto? A tradição cristã geralmente ensina que todos serão na idade perfeita. Alguns dizem cerca de 30 a 33 anos, a idade que Jesus tinha quando foi crucificado. Outros dizem que a idade não se aplicará da mesma forma. Você terá maturidade sem envelhecimento, vitalidade sem juventude imatura, sabedoria sem declínio físico, a melhor versão de você em todos os sentidos. E aqui está algo incrível. Você ainda terá personalidade, você ainda terá memórias, você ainda será reconhecidamente você, mas sem os traços negativos, sem o egoísmo, sem a insegurança, sem o orgulho, sem o medo, apenas os aspectos puros e bons da sua personalidade, perfeitamente refinados e completamente à vontade na presença de Deus. Paulo continua em 1 Coríntios 15, 51 a 52. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso significa que alguns crentes estarão vivos quando Jesus voltar, e eles não morrerão. Eles serão instantaneamente transformados. Seus corpos mortais serão mudados para corpos imortais, sem passar pela morte. Pense na velocidade disso. Num momento. Num abrir e fechar de olhos. Não um processo lento. Não cirurgia espiritual. Mas transformação instantânea. Um segundo você está neste corpo. No próximo, você está em um corpo glorificado. A rapidez demonstra o poder de Deus. Ele não precisa de tempo para fazer isso. Ele simplesmente fala, e é feito. E aqui está o destino final. Apocalipse 21 e 22 descrevem a Nova Jerusalém, uma cidade que desce do céu, um lugar onde Deus habita com seu povo, e não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. Novas todas as coisas. Não todas as coisas novas. Há uma diferença. Deus não está descartando a criação e começando do zero. Ele está renovando, restaurando, aperfeiçoando. O mesmo mundo, mas purificado de toda corrupção. O mesmo corpo, mas glorificado. O mesmo você, mas completamente redimido. E no centro da cidade está a árvore da vida, a mesma árvore que estava no Éden, a árvore que foi guardada depois da queda, agora acessível novamente, e suas folhas são para a cura das nações. Isso significa que a redenção não é apenas individual, é corporativa, é cósmica, toda a criação, todas as nações, tudo restaurado. Mas há uma última peça do quebra-cabeça, uma última verdade escondida na frase que começou tudo isso.
pó ao pó. A maioria das pessoas pensa que sabem o que isso significa. Mas e se houver um código nessas palavras? Um segredo que só os que realmente olham podem ver? Nos próximos minutos finais, vamos desvendar o mistério final. A verdade que te libertará da ideia de que você é apenas pó e revelará quem você realmente é e sempre foi. Capítulo 8. O código final escondido em pó ao pó. Pó ao pó. 3 palavras, faladas em funerais por milhares de anos. A maioria das pessoas as ouve como uma sentença de morte, uma declaração de que somos insignificantes, temporários, sem valor permanente. Mas e se essas palavras não significam o que pensamos? E se houver uma mensagem escondida que vira tudo de cabeça para baixo? Vamos voltar ao hebraico. A frase em Gênesis 3, 19 é Ki afar atah ve'el afar tashuv. Literalmente, porque pó você é, e ao pó você retornará. Mas aqui está o que é fascinante. A palavra tashuv, retornar, é a mesma raiz da palavra teshuvah, que significa arrependimento. Retornar a Deus, voltar para casa, reconciliação. Então, quando Deus diz, ao pó você retornará, talvez ele não esteja apenas falando de morte física. Talvez ele esteja falando de um retorno à origem, um retorno ao estado original, um retorno ao propósito para o qual o pó foi inicialmente criado. Não um fim, mas um recomeço. Não destruição, mas transformação. Aqui está outra camada. Os sábios judeus notaram que o nome Adão, Adam, em hebraico, é composto de 3 letras. Aleph, Dalet, Mem. Aleph representa Deus. Mem representa água, que simboliza a Torá e a palavra de Deus. E Dalet representa pobreza ou humildade. Então, o próprio nome de Adão é um código. Ele carrega Deus, a palavra e a humildade. E quando esses 3 estão em equilíbrio, o homem está completo. Mas há mais. Se você pegar as primeiras letras de 3 palavras-chave em Gênesis, Adam, Adão, Damá, sangue, e Adamá, terra, todas compartilham a raiz Dam, que significa sangue. Isso conecta o homem, a terra e o sangue. E isso nos aponta diretamente para a cruz, onde o sangue do último Adão foi derramado sobre a terra, onde a redenção foi comprada, onde o pó foi transformado. Os cabalistas, estudiosos da mística judaica, ensinavam algo chamado as 3 almas. Eles acreditavam que todo ser humano tem 3 níveis de alma. Nefesh, a alma animal ligada ao corpo. Ruach, a alma espiritual ligada às emoções e à vontade. E Neshama, a alma divina ligada diretamente a Deus. E eles ensinavam que quando uma pessoa morre, Nefesh retorna ao pó. Ruach vai para um lugar intermediário, mas Neshama retorna diretamente a Deus. Agora, aqui está o ponto. Quando Deus diz pó ao pó, ele está falando sobre Nefesh, o corpo físico. Mas isso não é tudo que você é. Há Ruach, há Neshama, há partes de você que não retornam ao pó, partes de você que são eternas, partes de você que são imortais. Você não é apenas pó, você é pó habitado pelo Eterno. Eclesiastes 12, 7 confirma isso. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Veja, 2 coisas acontecem na morte. O corpo retorna ao pó, mas o espírito retorna a Deus. Eles vão em direções diferentes, porque são de naturezas diferentes. O corpo é temporal, o espírito é eterno. Que se esta verdade está tocando você, compartilhe este vídeo agora. Alguém precisa ouvir isso hoje. Agora, aqui está onde tudo se une. Quando Jesus voltar, aquele pó que retornou à terra será chamado de volta. Como? Porque carrega uma assinatura, uma impressão digital espiritual. Cada átomo que foi parte do seu corpo tem uma marca, e Deus conhece cada um.
Salmo 139, 16 diz: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus tem o projeto, Ele pode reconstruir, e aqui está algo científico que apoia isso. A ciência moderna descobriu que a informação não pode ser destruída. Isso é chamado de princípio da conservação da informação. Mesmo que um objeto físico seja destruído, a informação sobre ele persiste no universo. Físicos quânticos debatem sobre onde essa informação vai, mas concordam que ela não desaparece. Agora, aplique isso espiritualmente. Quando seu corpo se decompõe, a informação sobre ele, seu DNA, sua estrutura, sua identidade, permanece conhecida por Deus, e Ele pode usar essa informação para ressuscitá-lo. Jesus disse em João 5, 28 a 29: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Todos ouvirão sua voz, mesmo aqueles que voltaram ao pó há milhares de anos, mesmo aqueles cujos corpos foram queimados, afogados, desintegrados. Não importa, a voz de Deus penetrará o pó, e o pó responderá. E aqui está o mistério final. O pó nunca foi comum. Desde o início era sagrado. Desde o início carregava a memória divina. Desde o início tinha potencial para a glória. A queda não destruiu isso, apenas o adormeceu, apenas o escureceu, mas a semente permaneceu. E quando Cristo vier, essa semente brotará, florescerá, e o pó será transformado em glória. Paulo termina 1 Coríntios 15 com um grito de vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ele está celebrando porque a morte foi derrotada. O aguilhão foi removido. A vitória foi conquistada. E a arma que conquistou foi a ressurreição de Jesus. Então, aqui está o que quero que você leve. Você não é apenas pó. Você nunca foi apenas pó. Você é pó de estrelas. Você é solo do Éden. Você é a essência tocada por Deus. Você é portador da imagem divina. Você é habitado pelo Espírito Santo se você está em Cristo. Você é herdeiro da vida eterna. Você é futuro portador de um corpo glorificado. Você é um filho ou filha do Deus vivo. E seu destino não é o túmulo, é o trono. A frase pó ao pó não é uma maldição, é uma promessa. Uma promessa de que o que foi semeado em desonra será ressuscitado em glória. Que o que foi semeado em fraqueza será ressuscitado em poder. Que o que foi semeado natural será ressuscitado espiritual. Que você está a caminho de algo infinitamente maior do que Adão teve no Éden. Você está a caminho da plenitude de Cristo, a caminho da Nova Jerusalém, a caminho da presença eterna de Deus. E enquanto você espera, enquanto vive neste corpo mortal, lembre-se, você carrega dentro de você uma memória de glória, um eco do Éden, uma promessa de redenção. E cada respiração que você toma é um lembrete de que Deus uma vez soprou vida em pó. E Ele fará isso novamente, plenamente, finalmente, eternamente. Então, levante sua cabeça. Você não é definido pelo pó. Você é definido pelo sopro, pelo Espírito, pela imagem de Deus. E um dia muito em breve, quando a trombeta soar, quando a voz do arcanjo ressoar, quando Cristo descer do céu, aquele pó responderá. Ele se levantará. Ele será transformado. E você ficará diante de Deus, não em vergonha, mas em glória. Não em fraqueza, mas em poder. Não em morte, mas em vida eterna. Essa é a verdade escondida em pó ao pó. Essa é a promessa que muda tudo. Essa é a esperança que nunca falha.
E essa é a história que você foi chamado para viver. Não como pó que volta ao pó, mas como glória que retorna à glória.